Boa noite, Carela. Bem-vindo à nossa live. Hoje iremos discutir sobre a diversidade e a economia com a nossa professora Laura da UFJF. E por debater tema e provocar vocês a pensar sobre diversidade e economia. A Davi já está depois. Pode mandar aí. Boa Ah, noite. boa noite. Eu só estou tentando ajeitar meu áudio. Espera aí um pouquinho. Foi uma ajuda muito importante sobre a identidade, economia e segmento, trazendo o governo atual, fazendo nada sobre diversidade e a economia sempre caindo. Cada É legal você trazer isso, Thiago, porque realmente essa questão das discussões, né, sobre identidade, né, e diversidade, ela é uma discussão muito importante, né? Hoje na economia, a gente, não só na economia, a sociedade está amadurecendo muito, né? Está trazendo muito isso. E para a economia, esse é um campo novo de estudo, né? Essa ideia, esse papel, o estudo do papel da diversidade, do impacto, né? Eu vou pedir licença até para falar mais dos trabalhos de avaliação de impacto da diversidade. E você gosta. E então, realmente é muito importante. Eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar falando e de estar noite, reunindo a comunidade aqui da UFJF, alguns amigos que eu vi que já entraram. Obrigada pela participação de todos, né, para a gente estar conversando um pouquinho, um bate-papo mesmo sobre esse assunto. a minha primeira pergunta é sobre as pessoas de baixa renda. O que a sua opinião, o que precisa de fazer economicamente para diminuir a pobreza? Então, esse é um ponto, né? A gente tem aí a questão da pobreza, né? E quando a gente trata a pobreza, a gente tem que ter em mente que a gente pode ter dois grandes problemas, né? A gente pode ter o problema de uma dificuldade. Boa noite, pessoal. A gente pode ter um problema de uma dificuldade, né? De produção de riqueza, tá? Ou a gente pode ter um problema de desigualdade. Falando assim, pensando no país, né? E aí, qual é o contexto do Brasil? Né? No Brasil, o nosso problema é muito maior de distribuição, né? De desigualdade, tá? De distribuição dessa renda. Esse é o nosso maior desafio.
Não quer dizer, Tiago, que a gente não deva investir também, né, na produtividade, no crescimento econômico, tá? Claro que sim. Mas aí é uma coisa legal de aproveitar e falar assim para os alunos, né, para quem gosta de economia, que por que a gente preocupa tanto com o PIB per capita, né, com medidas de crescimento, né? Não é que é porque a gente quer que o crescimento ele não tenha uma função por si só, né? A gente está preocupado com o crescimento porque a gente quer que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tá? Então é por isso que a gente está preocupado com o PIB per capita. O PIB per capita é uma medida, né, da qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, até como economista, né? Se a gente está preocupado aí em discutir inflação, é porque a gente sabe que a inflação, ela corrói o poder de compra das pessoas, ela gera desigualdade. Então é por isso que a gente está preocupado. Então, chegando aí no ponto da sua pergunta, Thiago, a questão da desigualdade, então, no Brasil, ela lógico, a gente também precisa preocupar com o crescimento, mas a questão da desigualdade é o ponto central para a gente combater a pobreza no Brasil, tá? Tem países que realmente têm um problema, tem um desafio, né? Problema de produção de riqueza. O Brasil não, né? O Brasil, claro que a gente quer crescer mais, claro que a gente quer voltar a crescer, claro que a gente quer reverter esse processo de redução do investimento na indústria que a gente está tendo, claro que a gente quer resolver isso aí, né? Mas, acima de tudo, a gente, além disso, para a gente resolver o nosso problema de pobreza, a gente quer estar reduzindo a desigualdade. E aí tem várias formas que a gente pode fazer isso, tá, Thiago? Saiu um paper hoje mesmo que eu tinha olhado no NBR, por exemplo, que fala que o crescimento do salário mínimo, vi hoje, que o crescimento do salário mínimo no Brasil, né, nas últimas décadas, foi um dos fatores, né, foi um dos grandes fatores, segundo o artigo, de redução da pobreza no Brasil, tá? Na verdade, eles estão falando da desigualdade, tá? Por quê? Porque o salário mínimo, não é óbvio que o salário mínimo seja uma política ótima para a redução da pobreza, tá? Ele pode gerar desemprego e tal, dependendo do contexto. Mas no contexto do Brasil, eles falaram que foi muito bom o aumento do salário mínimo para a redução da pobreza e da desigualdade em especial, porque não só as pessoas que ganhavam o salário mínimo tiveram um ganho de renda, né? Como as pessoas, o salário mínimo, ele tem um efeito farol. Então, aquelas pessoas que não ganhavam, que ganhavam um pouquinho acima do salário mínimo, elas também tiveram um ganho salarial em resposta, né? O salário mínimo se tornou um referencial em resposta aí a esse aumento do salário mínimo. Tá? Então, assim, a gente tem várias formas de combater pobreza, né? Como eu falei, políticas que reduzem a desigualdade são as principais hoje pra gente. A gente precisa dividir o bolo, não só fazer esse bolo crescer, né? E a gente tem aí, as avaliações de impacto trazem pra gente um sinal legal, positivo, um indicativo legal de que o salário mínimo está foi uma forma importante de redução dessa pobreza, né? A gente tem muitas avaliações, aí eu acho que você sabe, que eu acho que a gente já conversou sobre isso, Thiago, do Bolsa Família. Eu acho que a gente já conversou sobre isso outra vez, né? E aí a gente tem muitas avaliações muito positivas do programa Bolsa Família e de programas semelhantes no mundo, tá? De programas de transferência de renda, que são programas realmente, eles são imediatistas, né? Eles são muito importantes para uma solução de uma situação de vulnerabilidade extrema, né? E não é que a gente só queira esses programas. E aí, outras formas de reduzir a pobreza, né, que são mais estruturais, seria realmente a redução da desigualdade de oportunidades, né, a redução dos vieses, da discriminação, né, isso tudo que a gente vai entrar aí na questão que tem um pouco a ver com a questão da diversidade que a gente está discutindo. Pagando o PIB, o Congresso Lula executa política social e o PIB aumentou
mais de 10% tem alguma coisa a ver com a política social. O que que ele aumentou? Que você falou, falho aqui, a política, o que que ele aumentou? Desculpa. Menina, ele fez muita política social. O PIB aumentou mais de 10%. Tem alguma coisa a ver? Boa pergunta, Thiago. Agora eu entendi, desculpa. É que falhou, que na hora que você falou social, deu a falhada aqui. Perdi. Boa pergunta. Então, a gente tem aí uma questão que eu posso falar que sim ou que não. Então, se eu te falar assim, se você me perguntar, Laura, tem alguma avaliação de impacto que mostra que essas políticas sociais geraram esse crescimento no Brasil, essas políticas específicas? Que eu saiba, não, tá? Eu não conheço a avaliação de impacto nesse que vai mostrar isso, esse impacto das políticas sociais, né, nos anos 2000 no Brasil sobre o PIB. Não conheço. Porém, a gente vai entrar numa literatura aí que eu sei que você gosta, que é essa literatura de como que a inclusão, a redução das desigualdades de oportunidade, né, a redução da discriminação, não são sinônimos, tá? São conceitos distintos, mas como todas essas políticas podem estar impactando o crescimento econômico, né? E aí é uma coisa importante, tá? A gente sabe que a desigualdade, eu vou falar desigualdade de oportunidades aqui, porque eu não vou falar só de grupos minoritários ou historicamente excluídos, tá? Para falar assim, todos aqueles que estão privados da sua capacidade de agir socialmente, para falar de uma arte séria, mas que estão privados da sua capacidade de agir na sociedade, né? Que estão com essa desigualdade de oportunidades, que aí a gente fala, o que a gente chama de desigualdade de oportunidade? Deixa eu só dar uma luz aqui para quem não conhece o termo. A gente fala que desigualdade de oportunidade, a gente pensa muito na questão da desigualdade educacional, né? Do acesso à educação de qualidade. Então, quando a gente fala de desigualdade de oportunidades, a gente está falando disso. A gente está falando também de uma desigualdade de renda, de alguma forma, no sentido, principalmente quando a gente fala de criança, né? Então, como, por exemplo, você pensa uma criança que ela teve privação alimentar quando ela era criança, tá? Teve privação calórica ou até de alguns nutrientes. Essa criança, ela vai ter o seu desenvolvimento impactado para a vida inteira, o seu desenvolvimento cognitivo, tá? Isso já está mais do que provado, né, na literatura de primeira infância, tá? Então, quando a gente fala de desigualdade de oportunidade, a gente está falando disso, né? Uma criança que cresça num ambiente violento, por exemplo, ela vai estar impactada para a vida inteira. É provado que a criança ela vive um estresse maior, ela tem maior produção de cortisol quando criança, quando adulto, ela tem um comprometimento da sua capacidade cognitiva e não cognitiva para a vida inteira, tá? Então isso é desigualdade de oportunidade. É desigualdade no acesso à segurança, no acesso à educação, no acesso a nutrientes, a alimentos, à saúde, tá? Isso tudo é desigualdade, a gente está chamando de desigualdade de oportunidade. E por que a gente está preocupado com isso, né? Por uma questão de justiça, né? A gente não é justo que alguns comecem com uma condição e outros comecem com outra, né? E outra questão, que aí entrando mais na sua pergunta, Thiago, que eu acabei fazendo uma curva aqui para explicar para os não economistas que estão aí com a gente. Mas aí a outra questão que a gente está preocupado com a desigualdade de oportunidade é porque realmente ela pode comprometer o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, né? Por quê? Porque um dos fatores principais do crescimento econômico, quem o pessoal da economia sabe, é o capital humano, né? Se você está permitindo que algumas pessoas invistam em si próprias, se tornem pessoas mais produtivas, enfim, mais conscientes, tá? Tenham esse crescimento, esse ganho aí de capital humano.
e outras pessoas, de uma parcela da sociedade, você simplesmente não permite que essa parcela se desenvolva, invista em si própria, né, cresça, você está falando que uma parcela das pessoas, a gente está comprometendo todo o nosso capital humano como economia, como sociedade, tá? Então, já foi mais do que provado, aí tem para outros países, diversas análises muito sérias, modelos teóricos e empíricos, mostrando que a desigualdade, aí trazendo seu ponto, que a desigualdade, sim, ela compromete crescimento econômico, tá? Um principal mecanismo que eu vou destacar é porque compromete esse acúmulo de capital humano. Não é o único mecanismo, mas é um mecanismo muito importante. Tá? Então, até assim, se você fizer os mesmos esforços que geram crescimento, tá? Então, você fez aí todo um esforço de desenvolvimento tecnológico, tá? Aí você fez todo um esforço de desenvolvimento tecnológico para gerar desenvolvimento, né? E você fez todo esse esforço, você está num contexto em que você tem maior desigualdade, o seu crescimento vai ser menor, tá? Então, por isso que a gente está preocupado aí. Essa é a relação que você trouxe de desigualdade, é uma, né, das possíveis análises da relação de desigualdade e crescimento que você me perguntou. você me como está contribuindo sobre a discriminação de preço e salário entre a mulher e o homem no trabalho. Bom ponto. Realmente a gente tem essa questão muito bem delineada, né, na literatura, desse diferencial de salário, né, entre homens e mulheres, tá? Então você está muito atualizado. Realmente a gente tem isso. Isso está muito bem delineado. E assim, as razões são imensas, são muitas, né? O primeiro chute que a gente poderia dar será que é discriminação? Né? Você poderia me perguntar, tá? Pode sim estar havendo discriminação, tá? Mas não é só discriminação que pode estar explicando esse movimento, tá? Uma coisa que está muito bem, assim, delineada, né, discutida, muito bem é exagero, mas que está bem discutida, é o papel da maternidade no mercado de trabalho, tá? Então, a gente tem vários artigos mostrando que o salário das mulheres cai muito depois que elas têm filho. E o salário dos homens não acontece isso, tá? Então, a sociedade, ela está penalizando mais as mulheres por terem filhos do que os homens. Aí você pode me perguntar, Laura, e além disso, além dessa penalização dos salários, tem uma parcela muito significativa das mulheres saem do mercado de trabalho depois de filho, tá? Então, aquelas que ficam perdem salário em relação aos homens, né? Assim, podem ter uma perda relativa salarial, e tem muitas que saem do mercado de trabalho, tá? E aí, porque saem é uma outra discussão também, tá? Mas o fato é que isso não acontece com os homens. A gente não vê esse impacto dos filhos, né? No mercado de trabalho para os homens, tá? E aí, uma hipótese que era levantada por alguns era a seguinte: será que isso não é por conta do impacto fisiológico da maternidade? Tá? Então, pode ser que as mulheres estejam perdendo aí seu salário, né, seu emprego, porque a maternidade está fisiologicamente afetando elas. Tá? Poderia ser, é uma hipótese, né? E aí, só que isso já foi mostrado que não, tá? Então, a gente tem isso é um artigo recente, acho que para a Dinamarca, avalia o impacto da adoção. Porque a adoção não tem o impacto fisiológico, certo? E aí compara o impacto da adoção sobre salários e probabilidades de permanecer no emprego de homens e mulheres. E aí, fazendo essa comparação, o que a gente acha? O que foi achado? A mesma coisa, tá? Então, no fim, comparando os dois, o resultado foi que a maternidade, a adoção,
gerou um impacto negativo, né, nos indicadores laborais das mulheres e não gerou esse impacto negativo nos homens, nos pais que adotaram, tá? Então, a gente... Entende? Então seria alguma coisa de cultura ou o batismo. Mas O machismo... é, Então, é isso que eu tô te falando. Você pode falar que é o machismo. Provar, assim, pode haver discriminação aí? Sim, né? Pode haver. A gente tem estudos que conseguem provar pra gente que há discriminação no mercado de trabalho, tá? Os estudos, tem muitos estudos que exploram aquela estratégia de mandar currículos falsos e aí muda, né, algumas características demográficas dos candidatos para as empresas e vê a taxa de resposta, tá? Os alunos adoram esse artigo. Então, a gente tem sim discriminação no mercado de trabalho, a gente sabe disso, tá? Mas a gente não pode falar, Thiago, que toda essa diferença de salário entre homens e mulheres vem da discriminação, tá? Não é só isso. Então, como eu já falei, tem a questão da fecundidade, né? Aí você vai falar assim, Laura, mas se você falou que o impacto dos filhos sobre o salário das mulheres e sobre a probabilidade das mulheres continuarem no emprego, se você está me falando que isso não é uma coisa relacionada com o fisiológico, então por que isso pode estar impactando, né? Não necessariamente a discriminação. Por exemplo, pode ser uma questão aí de decisão intrafamiliar, né? Pode ser que, por exemplo, a família não esteja conseguindo, o filho esteja demandando, né, tempo de trabalho doméstico e as mulheres, com a questão de barganha ali no domicílio, elas estejam, e que, claro, é influenciado por questões culturais, né? As mulheres estejam mais dispostas, né, a largar o seu emprego e tal, para estar ali cuidando da criança. Uma questão importante também, que é relevante aí nessa discussão, é a questão, e eu não sou especialista no tema, mas é uma discussão muito importante, é a questão da licença maternidade e paternidade, tá? Então, a licença maternidade, ela é muito maior no Brasil e em muitos países do mundo do que a licença paternidade, certo? Então, o que acontece? Acontece que as empresas, na hora de contratar, ainda que a mulher não tenha filho, tá? Mas as mulheres em idade fértil, e ali numa idade que mais provável de ter filho, né? 30 e poucos e tal. Principalmente se elas, enfim, tendo ou não filhos, né? Mas mulheres nessa idade, elas, assim, há estudos mostrando, né, que elas podem sofrer discriminação na contratação. Por quê? Porque a empresa já antecipa que a mulher vai tirar a licença maternidade, acho que são 4 meses agora, né? De 4 meses, tá? Enquanto a licença paternidade do homem são 20 dias, né? Então a empresa fala assim, se eu quiser, então se eu for contratar, eu prefiro contratar um homem a contratar uma mulher por conta da licença, tá? Mas tem outros fatores também, tá, Tiago? Que são muito importantes aí nesse diferencial de salário, que eu acho que é importante a gente falar. A probabilidade de promoção de mulheres é muito menor do que a probabilidade de promoção dos homens, em diversos contextos, tá? E isso a gente também observa se a gente for entrar na literatura de cor. Vou usar cor para a gente usar o termo do IBGE, tá? A gente também observa que a probabilidade de promoção de pretos e pardos é menor do que a probabilidade de promoção de brancos, amarelos, tá? Então, por que isso acontece, né? Aí a gente pode entrar na questão da discriminação, então, é um dos fatores, né? E aí da questão de pares, tá? A gente tem na literatura de organizações, literatura do Poder Judiciário, a gente tem em diversas literaturas essa identificação de que pares tendem a favorecer pares, no sentido de que homens tendem a favorecer homens, brancos tendem a favorecer brancos, etc. Tá? A gente tem essa literatura, e aí a gente entra toda na questão do viés também, tá? Da construção de crenças. E aí eu vou entrar num ponto, se você me permitir, eu vou falar, que a gente tem uma coisa que é mais complexa do que a discriminação
que é maior, que abarca a discriminação, mas também diz mais, tem mais coisa aí dentro, que é o viés, né? Então, às vezes a pessoa pode ter não só um viés consciente, mas ela pode ter o viés inconsciente. Então, inconscientemente, essa pessoa pode desfavorecer, né, pessoas com quem ela não se identifica, ou por conta da cor, ou por conta do gênero, né? E isso tem um impacto imenso na vida das pessoas. Então, tem uma literatura muito grande que mostra como é importante a gente ter diversidade. Eu vou entrar na diversidade. Diversidade, por exemplo, no júri, tá? No júri penal, tá? Porque a gente tem uma literatura grande mostrando, por exemplo, júris que não tem pessoas pretas ou pardas, é um júri que tem maior probabilidade de condenação de pessoas pretas, tá? E pardas, tá? A gente tem essa literatura também para gênero, né? Que mostra, de gênero é mais relacionado ao juiz, né? Que o gênero do juiz importa na condenação, assim como a cor do juiz também importa na condenação, tá? Então você pega casos semelhantes que foram distribuídos para juízes com perfil demográfico diferente, e você chega aí são a técnica econométrica bem avançada, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas bem apurado, tá? E aí você chega nesse registro, né, do viés, que é o que um pouco está falando. Então, a gente está perpassando aqui tudo que pode estar acontecendo, né? Mas o viés, ele existe, sem dúvida, né? Tem até um artigo muito legal, Thiago, da Carlana, que ela aplica um teste de viés implícito em professores de português e matemática, do ensino básico. É lá nos Estados Unidos. E aí, ela mostra o seguinte, que professores de matemática, aí pode ser de gênero feminino ou masculino professor, tá? Professores de matemática, português ela não acha efeito. Professores de matemática que tem maior viés, esse viés de gênero relacionado a exatas, tá? Que é um viés que a gente sabe que existe, né? Existe o estereótipo de que mulheres são piores em exatas do que os homens, né? E aí eles mostram que as alunas que são alocadas, por azar ou sorte, né, aleatoriamente, são alocadas para professores que têm maior viés de gênero de matemática, elas têm um pior rendimento em matemática do que as alunas que foram para outros professores sem esse viés, tá? E mais, essas alunas, elas deixam de tentar possibilidades mais audaciosas de carreira, de universidade para frente, porque eles têm um processo tipo de aconselhamento do professor com o aluno. E aí acaba que esses professores têm esse viés forte, eles desincentivam as alunas a ser ambiciosas, né, correr atrás de universidades melhores, de programas de estudo melhores. Tem muita coisa aí que eu posso falar, Thiago. Se você deixar, eu vou ficar falando. Eu até que marcar, então, a segunda parte. Não vai dar tempo. Uai, eu tô até sem relógio aqui, que eu tive que ficar no celular. Eu achei que ia dar para ficar no computador, mas eu não consegui. Em 6 e meia. Ah, então tá. Mas aí a gente entra na diversidade, porque, Cecília, triste, porém real, é real, né, Cecília? Obrigada, André, trouxe também o horário. Mas aí a gente entra na diversidade, tá? Porque o viés, ele existe, ele é muito bem documentado, as pessoas têm muito viés, e mesmo que não saibam, mesmo que não se dê conta, é o viés implícito, né? Por quê? Por essa questão, como a sociedade está estruturada, a questão cultural, né? Mas, bom, o que a gente pode fazer? Então, vamos lá, vamos para a esperança, né? O que a gente pode fazer? Uma das principais formas de redução do viés em organizações, no serviço público, nas empresas, no judiciário, é o quê? É o aumento da diversidade, tá? Por quê? Porque a gente já falou, já coloquei aí, que pares tendem a discriminar, tendem a ser... Não é todo mundo não, tá, gente? Mas assim, inconscientemente, pares tendem a favorecer pares, tá?
E aí o que acontece? Quando você aumenta quando você diversifica esse corpo, né? Seja dos jurados, seja dos juízes, seja dos professores, seja numa empresa, né? Isso aí todo tem artigos que mostram isso pra gente, tá? Quando você diversifica o seu corpo, você começa a reduzir o viés por diversos motivos. Um deles é porque você começa a reduzir, você começa a diversificar. Então, se pares favorecem pares e você está colocando pessoas de características sociodemográficas diferentes, você está reduzindo a probabilidade que uma pessoa ali seja discriminada por ser mulher, por ser preta, etc. Tá? Então, a primeira coisa. A segunda coisa que a diversidade pode ajudar é uma questão de conscientização mesmo, tá? Então, tem estudos mostrando que você consegue reduzir o viés de uma pessoa, o viés, uma visão viesada, né, sobre de cor ou de gênero, se você, se ela tem um par ali de gênero diferente, cor diferente, tá? Então você consegue mudar um pouco, não tudo, mas um pouco a percepção da pessoa. Às vezes ela se liga ali que ela estava com um viés que ela, né, não estava, que ela não estava não estava percebendo, enfim, tá? Então a diversidade ajuda nisso também. Uma coisa também muito importante na diversidade é que as pessoas inspiram umas às outras. A gente esquece disso, mas isso é muito real, tá? Então já foi mostrado, por exemplo, que o impacto, aí tem uma série de artigos que chamam A Teacher Like Me, né? Um professor como eu. Tem vários artigos que tem esse nomezinho. E aí mostra como que professores do gênero feminino impactam positivamente o rendimento escolar das meninas, ter professores pretos e pardos impacta positivamente o rendimento de pretos e pardos, tá? Então a gente tem essa literatura essa coisa de que as pessoas querem se identificar, e quando elas se identificam, elas conseguem se ver naquela posição, tá? É a mesma questão de mulheres em cargos de liderança. Mulheres em cargos de liderança inspiram outras mulheres a até aplicar para cargos de liderança. Porque às vezes a gente fala, as mulheres têm menor chance de ser promovidas. Mas em parte tem discriminação, tem tudo isso, tem viés. Mas não é só isso, tá? Às vezes por você não ver uma mulher num cargo acima, você nem tenta, né? Então, mulheres em cargos de liderança inspiram outras mulheres, isso aí é literatura, tá? É artigo. Inspiram outras mulheres a tentar. E talvez olhando para a pessoa com deficiência, os dados são pior ainda. É muito importante trazer aí essa discussão de PCD, Thiago, porque assim, o que acontece? A gente, provavelmente a gente vai ver uma situação pior, né, no mercado de trabalho, que é o que a gente está falando um pouco mais aqui. Só que estudar o viés, né, e todas as dificuldades da pessoa com PCD do PCD no mercado de trabalho é muito difícil. Por um motivo que você deve imaginar, que a gente tem pouco dado. A gente tem muito pouco dado. Então, se você abrir, por exemplo, lá a RAIS, né, que tem os vínculos formais no mercado de trabalho formal brasileiro, eu não sei se a gente tem a informação fidedigna de deficiência, tá? Eu te falo que, por exemplo, eu tentei trabalhar com... Não tem, né? Eu tentei trabalhar muito pouco. Pois é, eu tentei trabalhar, olha para você ver. Eu tentei trabalhar com cor para servidor público. E só tinha missing, era só dado faltante. Tá? Então existia variável, só que não estava sendo preenchido. Né? Então, às vezes até existe a variável, mas não está sendo preenchido. Então, a gente tem esse problema muito grande para estudar a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É uma lacuna mesmo, e aí é uma lacuna que vem um pouco do nosso método, né?
a gente tem a gente tem uma análise, a gente muitas vezes faz análises quantitativas, né? E usando dados secundários, dados que já foram coletados, administrativos, dados, né, do IBGE. Então, a gente fica difícil, porque muitas coisas não são coletadas, né? Talvez a gente conseguisse mudar um pouco esse cenário se a gente fosse mais a campo, se a gente fizesse mais entrevista, né? Então, talvez a gente conseguisse mudar mais esse cenário, trazer mais informação sobre a situação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um dia eu vi uma matéria no portal de administração que fala que muita empresa não dão plano de carreira para a pessoa com deficiência. Ainda tem isso, né? Então a gente vê aí também, você está falando aí, né, da sua percepção, e que casa com o que eu tinha falado antes, da ideia de que a promoção, entrar no mercado de trabalho é difícil, se manter no mercado de trabalho é difícil, né? E ser promovido é difícil para uma série de pessoas, né? É coisa comigo, não. Há muitas culpas que são inclusão e economia que pode reduzir as desigualdades social, profissional, das diversidades. Eu perdi o início. Você falou para eu falar de algumas políticas que podem fazer isso? Alguma política que mostre selecionar um pouco isso, diminuir. Uma das políticas que podem fazer isso, né, que pode ter um custo, mas que pode gerar essa redução desse viés, da exclusão, são as cotas, né? Aí tanto a gente pode estar falando de cotas no mercado de trabalho, a gente pode estar falando de cotas na universidade, no setor público. A gente está ainda caminhando na avaliação das cotas, tá? Principalmente das cotas educacionais, que a gente está avaliando, tem mais avaliações, mas certamente elas são efetivas para reduzir, né, para aumentar, vamos colocar assim, essa diversidade, né? Agora, claro que a gente pode ter, as cotas elas podem impor custo social, não necessariamente vão impor, tá? Elas podem. E isso tem que ser avaliado, tá? Aí o que eu conheço hoje de avaliação das cotas são das avaliações das cotas educacionais, né, para ingresso no curso superior, tá? E assim, as avaliações que eu conheço, elas mostram um efeito bem legal, bem positivo das cotas, né, para a sociedade. Não mostram um diferencial de rendimento significativo entre cotistas e não cotistas, tá? Tem um paper que olha para o direito, né, e mostra o ganho na probabilidade de passar na OAB para os cotistas, sem nenhum impacto para os não cotistas. Então, assim, resumindo aqui, a princípio a gente tem evidências bem favoráveis, muito tem que ser estudado, muito, mas a gente tem evidências bem favoráveis para a cota, e é uma das cotas educacionais, tá? E é uma das formas de a gente aumentar a diversidade. Eu vi no texto onde me mandou e pesquisei mais. Eu acho que tem que ser o currículo é cego. Entendeu o quê? Eu não entendi, perdão. Qual foi a palavra final? O currículo é cego.
Eu não entendi. O currículo acesso. A pessoa vai avaliar o currículo, Ah, perfeito. Tá, ok, obrigada. As cegas, tá, isso, tá. Tem o artigo que começou com isso aí, Thiago, foi um artigo que fazia uma audição musical, tipo The Voice, sabe? E né? aí eles começaram a fazer essas audições às cegas, mesmo, igual The Voice mesmo, tá? E eles viram que fazendo audições às cegas, sem saber o gênero da pessoa, né? Eles conseguiam, eles aumentaram muito significativamente a probabilidade de seleção de mulheres. Né? Então, sem saber que eram mulheres, as mulheres tinham mais chance de ser selecionadas. Acho que era para uma orquestra, alguma coisa assim, de alto rendimento ali musical. Tá? Então, ótimo ponto. Você trouxe uma coisa legal. Essa questão de avaliações às cegas. Elas são importantíssimas para esses esquemas de seleção, de promoção, né? Para que isso não dependa do viés, né? Para que o viés da pessoa não afete o processo seletivo. Isso é um ótimo ponto. O que mais que a gente pode falar? Você falou de avaliações às cegas, eu falei da questão das cotas. Uma coisa muito importante é uma discussão. Obrigada, Pedro Henrique. Uma discussão muito importante que a gente tem que trazer, que eu já trouxe um pouquinho aí, é a questão da licença maternidade e paternidade. O Brasil nem está discutindo isso, né? Mas aí, para aumentar a diversidade de gênero no mercado de trabalho, a gente precisa começar a dividir melhor o tempo, né? Os cuidados das tarefas domésticas, né? E uma das formas de fazer isso é a licença. É uma coisa importante. Olha que curioso isso aí. Não sei qual foi o país, eu esqueci agora. Teve um país que ele fez uma licença que era o seguinte: os pais, conjuntamente, eles tinham X dias de licença. Vamos colocar 6 meses, não sei, tá? E eles podiam decidir entre eles como dividir a licença. Então, o que eles estavam pensando? Uma tentativa de dar liberdade para o casal, né, para dividir a licença como quiser, e favorecer as mulheres. A ideia era essa, né, favorecer as mulheres para que elas pudessem tirar uma licença menor e o marido tirar uma licença maior. Resultado, o que aconteceu? Não é difícil imaginar que os homens continuaram tirando uma licença muito pequena e as mulheres continuaram tirando uma licença muito grande. Foi algum país europeu, eu não me lembro agora qual foi. Então, resultado, né? Às vezes, se você deixar também a gente, nessa discussão de licença maternidade e paternidade, a gente precisava era aumentar mesmo a licença paternidade, né? Para estimular essa divisão melhor dos cuidados de casa. Né? Então, isso é uma forma da gente aumentar a diversidade aí, pensando na questão de gênero. Isso é muito importante. Tá? A sociedade tem que começar a dividir melhor os custos da paternidade e maternidade, né? A sociedade divide mal. Isso é uma coisa importante. É uma política importante. Outra questão também que é muito importante para a gente aumentar a diversidade, aí a gente volta lá no início, né? É uma redução das desigualdades de oportunidade, tá? Aí o Pedro Henrique falou que a gente também tem que estimular a ideia de que os homens precisam ser bons pais. Com certeza tem um aspecto cultural aí que a gente precisa mudar, mas mudar essas percepções sociais, Pedro, é muito difícil, tá? Mudar a percepção social é absurdamente difícil, mas não é impossível, né? Como é que a gente pode mudar a percepção social? Campanhas educacionais, principalmente com crianças, ajudam sim, um pouco, mas ajudam, né? A gente sabe uma coisa que a gente costuma não dar bola. A gente sabe que influencers são capazes sim de mudar. Tem avaliações de impacto de campanhas feitas com influencers, né, digitais. E a gente sabe sim que eles são capazes de Mesmo, estimular. Legal, né? É do J. Paul. Que eles são capazes de estimular mudanças nas percepções sociais, tá? Isso é muito importante. Aí a gente que é economista, aí a gente fica feliz
ter o Gil do Vigor aí, né? Que está quebrando muitos estereótipos da economia, né? Muito E importante para a gente. eu tô conversando. Eu É, tô eu, conversando. Você está começando, exatamente. Você está ajudando a gente aí, né, a mudar a cultura. Então, mudar a cultura não é fácil, mas é possível, né? Então essa é uma questão importante. Pedro Henrique também é um influencer. Agora acabou. Uma pergunta do público. O que quer perguntar sobre diversidade? Alguém quer perguntar, gente, alguma coisa? Obrigada, Pedro. Muito gentil. Saudade. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Manda aí no chat pra gente alguma pergunta. Pra gente saber. Pra gente encerrar, né, Thiago? Hum, Vamos lá. eu acho o Gil do Rico fazer muito importante para a galera que não GLBTI+. Ele é muito importante para muitos grupos, né? Para muitas tribos, para muitos, né? Com certeza, para a comunidade LGBTI+, ele é uma esperança, né? Para pessoas que estudaram em escola pública, que passaram dificuldade financeira, de baixa renda. Ele é uma voz pela educação. E ele representa muito para os presos, né? Ele representa muito, né? O Pedro está perguntando, Thiago, está falando para você falar um pouquinho mais de você, que ele falou que você chegou tarde, mas o Thiago falou pouco dele. Conta um pouquinho da sua história, Thiago, para a gente encerrar. Meu nome é Tiago. Eu tenho freguesia terrebão e estudo na UFJF. Meu Então, aluno. eu tô olhando coisa, acabando os. Isso aí. E Tá quase acabando o curso. agora comecei a agir para que tem gente para produzir conteúdo digital. Muito bom. Thiago você é muito ativo, né, Thiago, nas redes, está sempre postando. É, É legal, é depois bom, é bom. me manda para o e-mail os canais de artigos sobre diversidade. Acaba Te com. mando mais material. Ele está falando que é muito importante, né, esse conteúdo. Depois vocês se É, adicionam. depois me adiciona. E daí tem uma plaquinha lá para quem quer ajudar o canal. Tem a vaquinha, né? Ali, então para quem quer ajudar o conteúdo nosso é de casa para todo mundo ver, ampliar. Muito obrigado por participar. Fala do Instituto a consideração de nós e da
dica para pessoa que está interessada no assunto. Para quem está mais interessado. Nossa, Thiago, agora essa foi a pergunta mais difícil que você me fez. Ó, é muito difícil, né? A gente tá. Bom, eu acho que a dica que eu posso dar é para seguir o Economia Inclusiva, gente. Quem está interessado, não segue a Economia Inclusiva, que o É, Thiago, legal, né? Que o Thiago é, tá sempre compartilhando coisa legal. e É vem, difícil. e vem com Max. E vem com Max. Karl Eu Marx recomendo. é um Eu pensador importante. recomendo. Não é dominante, mas é importante, sem dúvida, sem O que dúvida. A gente precisa é mais pensar. importante hoje? Hoje, o que é mais importante? Eu acho que é o ouvido aberto, né? Porque a gente está num debate sobre diversos assuntos, num debate polarizado, né? Ah, André, não me põe na situação difícil, não. André já mandou lá. E o Paulo Guedes? Não vem, não, André. Vou parar aqui, a gente é a última pergunta. Acabou. A gente está num debate polarizado, né? E, e a gente precisa. E é um debate burro, né? Um debate polarizado, é um debate apaixonado. Ele não nos leva a, a nada, né? Então, na verdade, leva a caminhos ruins, né? Então, uma dica importante é a gente sair dessa polarização, né? Conseguir superar aí todos os gatilhos emocionais do debate na rede social, né? E ler pessoas que pensam de forma diferente, né? Ouvir pessoas que pensam de formas diferentes, né? Porque tem muito mais aí entre Marx e Paulo Guedes, tem muito mais aí do que a gente imagina, né? Joia? Até a próxima vez. Muito obrigado. Foi ótima live. Foi ótimo, Thiago. Muito obrigada. Obrigada a todos que entraram. Foi ótimo rever algumas pessoas aí. E até a próxima, então. Até, até, caramba. Tchau, tchau.